Aqui estamos para dar sequência ao nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 18. Os trabalhos prosseguem. Encontrava-me profundamente sensibilizado ante a sabedoria da espiritualidade, graças às providências tomadas para a solução de um problema tão grave. Daquela vez, o encontro com a verdade dera-se de maneira totalmente imprevisível, sem discussões violentas, nem processos vigorosos de debates, ou sequer utilizando-se de recursos mediúnicos pelo transe, no qual servidores reencarnados ofereciam a instrumentalidade orgânica a fim de diminuir o impacto das construções psíquicas deletérias que necessitam sempre de serem atenuadas. A presença da veneranda entidade que trouxe a programação futura já elaborada bastou para modificar a situação dominante. Os seus argumentos vazaram das expressões do amor que alcançava dimensão grandiosa graças ao seu renascimento carnal para atender o filho extraviado e uma das suas vítimas mais infelizes. Produziu um efeito surpreendente no alucinado enfermo espiritual. Madame X, que se renovava em razão do despertamento para a nova realidade, seria responsável pelo reduto de misericórdia, onde seriam recolhidas as vítimas das tempestades morais que se deixavam arrastar pelos ventos da loucura, às quais não se permitiam resistir. O incoercível poder do amor desmantelava o castelo da perdição, erguido há mais de 200 anos pelo transbordar das paixões primitivas que retinham o antigo marquês e algumas das suas vítimas. Percebendo minhas reflexões e conhecendo o meu interesse no destrinchar dos mecanismos obsessivos e auto-obsessivos, o irmão Anacleto acercou-se-me e elucidou-me com critério e prudência. Miranda, referiu-se em tom fraternal, não obstante a sua ascendência espiritual, estamos sempre diante da própria consciência, que registra todos os pensamentos e ações de que somos objetos, responsável pelas nossas construções morais e espirituais. Durante muito tempo pode permanecer adormecida e os seus conteúdos parecem bloqueados pela conduta extravagante ou pela inspiração perturbadora que desvia os indivíduos da trajetória que devem seguir. No entanto, basta um toque de amor, um mecanismo semelhante às sinapses neuronais desencadeia sucessivas reações que trazem à tona tudo quanto se encontra aparentemente morto ou desconhecido. Esses impulsos liberam fixações, atitudes transatas que ora voltam a exigir conduta reparadora. Quando são negativos ou estímulos novos para a ampliação do quadro de valores, quando positivos. Por essa razão, ninguém foge de si mesmo. Deus habita a consciência do ser humano, de suas leis, e aí estão azaradas com todas as exigências que se fazem portadoras. Detendo-se em reflexão, prosseguiu. O drama do Marquês de Sade é o mesmo da maioria das criaturas, que se distraem no mundo, preferem as experiências embriagadoras à responsabilidade na vivência do culto dos deveres e realizações morais. A viagem carnal longe está de ser um mergulho sem sentido na ilusão e na matéria. Tem finalidades definidas, tais como a necessidade de evolução, de desenvolvimento dos valores internos que dormem no imo de cada criatura, manifestação de Deus que é movimentando-se em área correspondente ao estágio de evolução na qual se encontra. Mantendo contato com o mundo de onde procede, através das 1000 formas de comunicações espirituais e de todo um arquipélago de fato que despertam para reflexões e compromissos dignificadores, guarda as heranças que lhe são peculiares. Ninguém, portanto, que se possa justificar ignorância em relação aos deveres de evolução porque não esteja informado da realidade espiritual. A opção de tornar a vida melhor ou mais agradável depende de cada qual e daquilo que considera mais favorável ao seu elenco de prazeres, assim como em relação aos compromissos a que se junge desde antes. Na relatividade de todas as coisas, somente o bem é eterno, porque procede de Deus, sendo todas as outras propostas terrenas, transitórias, sujeitas aos soberanos códigos que estabelecem o seu período de vigência
de durabilidade. Desse modo, todos avançamos para a grande luz. Demos-nos ou não conta da ocorrência, e quando a teimosia humana atinge níveis absurdos, a divindade interfere para a felicidade do próprio espírito, em razão de haver perdido o contato com a sua realidade interior. Estamos, pois, diante de leis inalteráveis, que funcionam com absoluta precisão e não podem ser derrogadas, desconsideradas, permanecem nos seus mecanismos automáticos até alcançarem aqueles que as rejeitaram e são atraídos à retificação. Tudo é perfeito na criação divina. Não pairava qualquer dúvida quanto à legitimidade das informações que o benfeitor me transmitia. Observando a maneira como o Marquês de Sade havia chegado, sua soberba e aparente poder, vendo-o agora quase vencido, constatava que a lição de amor e humildade da genitora atingira-o de cheio, despertando-o para a renovação de que se fazia tardar. Percebendo minha silenciosa reflexão, o mentor gentil aduziu: sabíamos da excelência dos valores da mãe do Marquês, e consultando-a antes de quaisquer providências que o envolvessem, fomos informados de que também ela programava a liberação do estúrdio, planejando-lhe a futura reencarnação, quando o teria nos braços, iniciando nova etapa do processo iluminativo. Em razão dos fatores do desequilíbrio que o infelicitava, tomava providências para que o palco da reencarnação fosse em área de grandes sofrimentos, distante dos centros citadinos, onde se reunissem espíritos expurgando gravames do passado. A sua seria uma existência breve, de forma que a orfandade e as asperezas do caminho constituíssem-lhe processo de libertação, considerando-se os limites orgânicos, as deficiências mentais que o aprisionariam no vaso carnal. Não poderia haver providência mais sensata e oportuna, que correspondia perfeitamente aos nossos anseios, tendo em vista a necessidade da renovação espiritual do Padre Mauro, envolvido também com a sórdida conduta do seu modelo infeliz. Assim, concertamos a atividade dessa noite, reunindo os mais envolvidos na trama dos destinos, ao mesmo tempo desenhando programas de benefícios inadiáveis para outros que tombaram na urdidura do mal e permaneceram nas regiões sombrias e tormentosas da cidade perversa. Tudo acontece sempre para melhor atender aos desígnios superiores. Enquanto o benfeitor Dr. Bezerra de Menezes esclarecia o Marquês, Madre Clara de Jesus confortava Rosa Keller, que parecia estupefata ante o desenrolar das ocorrências para as quais não se houvera preparado. Exaltava entre a possibilidade de ser feliz, temia a convivência com o adversário da sua paz. A mentora esclarecia que a reencarnação é bênção de Deus, que amortece as lembranças do passado, abre espaço para novos relacionamentos e para a verdadeira fraternidade, por contribuir com recursos valiosos para o entendimento, a interdependência entre os indivíduos, assinalando-os com a necessidade do auxílio recíproco, no qual surgem novas afinidades e desenvolvem-se sentimentos de amizade e compaixão. E por quê? Aduziu a mentora. O processo apenas começa. Haverá muito tempo para adaptar a mente, modificar conceitos em torno dos relacionamentos que Deus concederá em relação ao futuro. Quando o perdão é muito difícil de ser concedido, a compaixão desempenha papel de importância, porque todos necessitamos de sentimento, já que, defraudando as leis de Deus, todos tombamos nos mesmos deslizes e somos credores dessa misericórdia, que é o primeiro passo para que se manifestem as bênçãos do amor. O ódio, que nasce do ressentimento, da necessidade de vingança, herança vigorosa do barbarismo que ainda predomina em a natureza humana, nutre-se dos seus próprios fluidos, termina por consumir aquele que o vitaliza, quando recebe os impulsos da compaixão. Diluem-se as teceduras de que se constitui, alterando a vibração morbígea e, por fim, cedendo espaço à consideração, à ternura, à fraternidade. Tudo, porém, deve começar do ponto inicial, que é o desejo de mudança, necessidade de renovação. Desse modo, filha, compadece-te de si mesma, tenta compreender a enfermidade ultriz
que assinalou toda a existência desditosa do teu algoz, concedendo-lhe a oportunidade de alcançar a saúde tanto quanto a necessidade de tu mesma. As palavras ungidas de bondade encontraram ressonância no imo do espírito revoltado, que foi se acalmando lentamente à medida que recebia o influxo de energias restauradoras do equilíbrio a que não estava acostumado. Logo depois, ainda embalada pela voz da mensageira do amor, demonstrou imenso cansaço, alterando o ritmo respiratório. Neste comenos, Madre Clara de Jesus induziu ao repouso, informando-a: dorme, filha, saindo lentamente das sombras densas do passado, ante o amanhecer de um novo e luminoso dia que te espera. Esquece toda a dor e toda a treva, que representam o teu ontem, para pensares somente no teu amanhã radioso, que logo mais alcançarás. Despertarás em outra casa de reeducação, onde te prepararás pouco a pouco para a dadivosa oportunidade do renascimento carnal. Agora, entrega-te a Jesus. Deixa-te por ele conduzir docilmente, como criança confiante que o aguarda feliz. A enferma espiritual entrou em sono tranquilo, sendo removida do recinto ante o olhar esgazeado e surpreso do Marquês de Sade. Compreendendo os conflitos que o assaltavam, o bondoso Dr. Bezerra de Menezes explicou-lhe: como você não ignora, toda a treva densa é apenas resultado da luz ausente, que, em chegando, altera por completo a paisagem de horror, concedendo-lhe beleza e claridade. O ontem são as sombras pesadas da embriaguez dos sentidos, da loucura que trazias desde priscas eras, onde estouraram em violência vulcânica naqueles dias, gerando maior soma de sofrimentos para o futuro. Em decorrência dos vícios, das fixações tóxicas, a morte não libera aqueles que se devotam às baixas vibrações. Antes, os encaminham para regiões equivalentes, onde dão curso aos seus apetites insaciáveis e mórbidos. No entanto, o banquete da ilusão, qual acontece com Baltazar, o rei da Babilônia, tem os seus dias contados e logo se consome em labaredas de aflição e de desgraça que, por outro lado, são o começo de novas experiências para a felicidade. Não foi por outra razão que o apóstolo Paulo referiu-se que o aguilhão da morte é o pecado, isto é, ninguém foge deste pontiagudo instrumento que fere a alma e leva ao esquecimento, ao sono demorado pela morte. Vige, porém, em toda parte a sabedoria do amor, que sempre alcança os espíritos, mesmo aqueles que se comprazem no desrespeito total à vida, que desejam consumir. Iludidos, anestesiados pela própria prosápia, tombam, por fim, nas armadilhas que deixam pelo caminho, sendo conduzidos para a porta estreita do sofrimento, despertando no corpo imobilizado, no qual, por muitos anos, experimentam silenciosas aflições e meditam longamente sobre o próprio destino e a realidade que se evitaram. Como não renascerei? Como então renascerei? Interrogou o aflito e enfermo espiritual. Com as vestes carnais, assinaladas pelos distúrbios longamente vivenciados. A idiotia, a paralisia, a deformidade da face serão os recursos prodigalizados pela misericórdia divina para ocultarem dos inimigos que o não deixariam viver no corpo disfarçado. Será mais fácil para o êxito do grave empreendimento, dificultando que os cobradores alcancem-no com as tuas tenazes de vingança. Isso, porém, não impedirá que tormentos obsessivos, naturais, produzidos por algumas das suas atuais vítimas, alcancem-no mediante processo automático de sintonia vibratória. Outro sim, algumas lembranças dos longos anos da cidade perversa, na área sob a sua governância, ressumarão do inconsciente profundo, gerando aflições de alta gravidade, que serão atenuadas, porém, pela presença da tua mãe abnegada, que estará velando por você, amparando-o em todo o transe. Simultaneamente, vinculada pelo ódio que se converterá em amor, Rosa Keller renascerá a sua gêmea, a fim de apresentar características genéticas equivalentes, assim recompondo-se, iniciando nova etapa de luz para a própria felicidade. E os companheiros que se encontram sob minha sujeição e vieram comigo a este encontro que lhes sucederá?
Um expressivo número deles, esclareceu o benfeitor, tocado pelo momento feliz, optará pela liberdade que há nela e não tem podido fruí-la por motivos óbvios. Assim, não se preocupe com os irmãos de agonia, que se lhe submetiam ou que o acompanhavam igualmente, anestesiados pela morbidez. Ninguém se encontra esquecido dos soberanos códigos onde estão escritas todas as vidas. Neste momento, volta à infância, recorde-se da figura de Jesus, que você execrou nos seus espetáculos de hediondez sexual, nas práticas obscenas que se permitiu e que dramatizou para outros desestruturados mentais e espirituais. Considere com serenidade a grandeza desse homem, homem com letra maiúscula, que se deu em favor de todas as vidas, Jesus, mesmo as daqueles que o escarneceram, o estigmatizaram com o seu ódio injustificável, por não poderem compreendê-lo e menos amá-lo. Entre os distúrbios de comportamento é conhecido o fenômeno da transferência de conflitos de uma para outra pessoa. Quando não se pode alcançar outra pessoa, ser-lhe equivalente, o inconsciente transforma a aspiração não conseguida em violenta ira, que é descarregada naquele que se encontra em posição superior, inatingível no momento, pelo seu invejoso admirador. Assim, na sua alucinação e perversidade, o caro amigo desenhava o homem de Nazaré, Jesus, pela sua superioridade moral, pelo estágio que alcançou, provocando-lhe rude e violenta inveja, acompanhada de desdém e desprezo. Pense nele, Jesus, agora, de outra maneira. Altere o direcionamento mental, considere-o no seu verdadeiro significado, na grandeza que o caracteriza. O marquês apresentava-se aturdido, expressava na face ainda deformada a diversidade de sentimentos que o afligiam, sem definição emocional que o ajudasse a assumir uma atitude de equilíbrio. Os longos anos de perversa distância dos valores éticos, da dignidade humana, do respeito pela vida e por todos os seus elementos constitutivos, dele fizeram um odiante, singular e espécime, que somente vivia em função das baixas sensações a que se entregara desde há muito. Não era, portanto, fácil a mudança de conduta mental e de aceitação emocional. Esse Jesus que lhe era apresentado, diferente do anterior, que detestara e a quem zombara, em razão dos absurdos religiosos que aconteciam no seu tempo, chamava-lhe a atenção de maneira diferente, que, no entanto, não saberia como definir. Seria necessário muito tempo para que a conjuntura mental se alterasse a uma visão nova do excelente Filho de Deus que lhe se assenhorasse a mente e a emoção. Nesse báratro de conflitos e de incertezas, sentindo-se exaurido, talvez pela primeira vez, o marquês explicitou: gostaria de dormir, de repousar um pouco, de sair desse pandemônio de conflitos, de desordens mentais que me consomem sem me destruir. Dr. Bezerra de Menezes, tomado de grande compaixão, respondeu-lhe com suavidade: dormirá sim, porque o pai ama todos os seus filhos, não desamparando a nenhum, especialmente quando está perdido e agora retorna à casa. Silencie a mente, evite pensar em qualquer coisa. Durma, esqueça tudo por momentos, a fim de despertar em outra situação e circunstância, para enfrentar a madrugada de luz que o cegará por pouco, de forma a poder contemplar o sol da nova era do futuro que se desenha desde agora. Estendendo as mãos abençoadas pelo trabalho intérmino de amor, aplicou vigorosas energias no chakra coronário e cerebral, proporcionando ao paciente infeliz o sono restaurador. Alguns segundos transcorridos e ele dormia com alguma alteração, agitando-se de quando em quando em razão das imagens mentais arquivadas ora sob psicoterapia refazente. Madame X, que acompanhava as diversas fases da incomum experiência espiritual, chorava discretamente quando o irmão Anacleto e Dona Martina se lhe acercaram, cabendo ao mentor esclarecê-la. A partir deste momento, os vestígios vigorosos da conduta perniciosa de Madame X apagar-se-á da memória,
a fim de que as experiências iluminativas do futuro possam conduzi-lo com segurança para o objetivo libertador. Por consequência, serão tomadas providências para acalmar a sua mente, diminuindo a intensidade do vício longamente cultivado, de forma que nos cometimentos do futuro, a piedade e a ternura, a misericórdia ante os sofrimentos infantis, ajudem-no na depuração moral a que se deverá entregar. Superado o homem velho, dando vigor ao homem novo, que agora nasce sob inspiração de Jesus. Compreensivelmente, após todos os choques morais vivenciados durante esta semana, o seu organismo se ressentirá a um abatimento profundo, assinalado por vários distúrbios psicológicos. Tomará conta das suas energias, ameaçando-lhe seriamente a saúde. Não obstante, estamos tomando providências a fim de que possa superar o desgaste e os transtornos psicológicos que advirão em clínica especializada que o Sr. Bispo está providenciando após que, transferido de cidade para uma região carente, menos populosa, você recomece a existência, se transforme em benfeitor da comunidade. Os seus exemplos constituirão uma bênção para os pobres e desafortunados que verão no seu testemunho de jovem voltado para o bem, uma emulação para a vivência da caridade, do amor, seguindo Jesus na sua condição de modelo e guia da humanidade. Dona Martina abraçou o filho querido, que lentamente retomou uma forma perispiritual de Mauro, sem poder dominar as lágrimas, e lhe pôs a justificar. Não agia por mal, por livre opção, porém dominado por força quase demoníaca, que me induzia às práticas infelizes, que me atormentavam mais do que me facultavam prazer. Sempre retornava da vivência da aberração, amargurado, arrependido, vencido nas minhas forças, como se exaurido por algo que me absorvia todas as energias. Como será agora a minha conduta? Terei forças para prosseguir? E esse demônio que me suga e devora voltará a vencer-me? A gentil senhora, desencarnada, sem ocultar a alegria ante a renovação do filho, abraçou-o ternamente, como fez durante sua infância, e esclareceu serena. Não temas, filho do coração. O amor de nosso Pai convida-nos agora a novas providências, a experiências libertadoras. O passado é bênção que nos impulsiona para o futuro. Desde que saibamos aproveitar as suas lições e interpretar o aprendizado que dele fluímos, estabelecendo metas que nos cumpre alcançar. O Pai diligente traçou roteiros para nós, meu filho, que seguidos nos despejarão a plenitude. Quando recuperado, iremos buscar teu pai, que levaremos para o lar que erguerás em favor das criancinhas esquecidas no mundo e lembradas por Deus, a fim de que também ele seja beneficiado. Nesse programa de redenção receberás também Jean Michel, a quem deves altas somas de amor e de compreensão, incapaz neste momento de entender o trabalho em curso. Como somos viajantes do tempo, o que se encontra estabelecido irá sucedendo sem pressa nem tumulto. Cada qual que se encontra em curso no processo, irá chegando até que os delineemos de hoje se tornem realidade futura. No mais, entrega-te a Jesus, nele confia e espera, sofrendo com paciência, renovando-te sem cessar. Jamais nos separaremos durante este cometimento de libertação de todos nós, os cometimentos da vida. Agora, filho, dorme, sonha com o dia radioso que logo mais amanhecerá. A vitória pertence a todo aquele que porfia e não para de coletar glórias enquanto não termina a luta. Ergue-te, portanto, acima das vicissitudes, enfrenta os trâmites necessários ao reajuste, canta comigo a glória do Senhor, que te ama e colabora conosco. Quando a entidade generosa terminou, tinha lágrimas que perrolavam transparentes, descendo pelas faces. Nós outros, igualmente comovidos, acompanhávamos a cena de amor maternal, embevecidos e sensibilizados. Duas mães, diversos destinos, ali estiveram presentes, construindo o futuro dos filhos tresloucados e arrependidos, que anelavam por nova oportunidade de crescimento na direção de Deus e da vida. Pude então refletir que enquanto houver mães no mundo, o amor de nosso Pai estará refletido nos teus atos de extrema abnegação e renúncia. Víramos uma delas renunciar
ao esplendor das regiões felizes para descer ao vale da amargura, a fim de oferecer braços protetores ao filho rebelde, sem pensar na própria felicidade de que já desfruta, enquanto a outra assumia o compromisso de permanecer no vale sombrio ao lado do filho, dependente, renunciando a um monte de sublimação. Para elas, a felicidade era a liberação dos seus anjos, crucificados na agonia proporcionada pela loucura da própria insensatez. Enquanto não conduzisse à glória solar, não se permitiriam a ascensão plenificadora. Mais um capítulo que nos traz muito entendimento. Eu quero destacar aqui a importância do esquecimento, que muitas pessoas criticam. Ah, se eu esqueço, como eu vou pagar? Imagine se Mauro lembrasse tudo o que fez Madame X. Ele não teria condições de suportar o trabalho. Então ele vai ter consciência dos erros que cometeu nessa oportunidade, como Mauro, mas não vai ter o peso dos crimes de Madame X, que seria ele mesmo. Então todos nós temos um passado. Todos nós temos oportunidade de retificar esses erros de forma espontânea e honesta. Então, que possamos entender a nós mesmos e, principalmente, entender aqueles a nosso redor, que julgamos constantemente como estando errados. Só Deus sabe o passado dessas pessoas. Só Deus sabe o que eles têm a pagar. E lembro mais uma vez a necessidade de renascimento dessas crianças na forma grotesca em que vêm nascendo, muitas delas paralisadas, deformadas, sem condições mentais de se sustentarem. Mas é uma oportunidade preciosa, primeiro, para que se refaçam, segundo, para que se escondam nesses corpos deformados dos vingadores, que não fariam nada para melhorar a condição delas. Então vamos ter piedade para com todos e para conosco mesmo. Por hoje, abraços, aguardo todos na sequência de nosso estudo.